vou te apresentar, Luísio. Obrigado pelo esforço de reportagem, apesar das tempestades em Pelotas e no mundo. Queria agradecer a sua presença, não é a primeira vez que você colabora com esse nosso programa de seminários. Aloísio, para quem ainda não conhece, professor titular da Universidade Federal de Pelotas. Ele tem um doutorado em epidemiologia pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ele já prestou serviços como representante de área da saúde coletiva na CAPES, no comitê assessor no CNPq, também da nossa área. Ele é uma das lideranças, junto com César Victor, principalmente, de um dos grupos mais ativos e mais influentes da epidemiologia brasileira. Eles vêm se dedicando há muitos anos já, não só às coortes de nascimento de Pelotas, que já ofereceram contribuições científicas originais para a saúde pública mundial, como também atuam na área da equidade em saúde, em conjunto com a Unicef, com a OMS, desenvolvendo métodos que visam monitorar a situação da saúde, principalmente materna e infantil, mas não só, do ponto de vista da equidade. Então, um dos aspectos desse trabalho é que a Aloísio vai nos apresentar agora. Temos que ter um pouco de paciência com possíveis picos de luz lá em Pelotas e vamos continuar aqui dando e mobilizar as interrupções. Então, sem mais delongas, obrigado aos que vieram e aos que estão online. Como as outras, esse vídeo será editado e postado no canal do YouTube do Centro Brasil de Saúde Global. Temos aqui colegas de mais de uma unidade, além do IMS, nutrição, ciências sociais, temos bolsistas do Centro de Saúde Global e outros colegas. Então, Aloísio, por favor, de novo, obrigado. Ok. Bom, gente, se houver algum problema, se vocês não estiverem escutando ou vendo, vocês me avisam aqui pelo bate-papo. Eu vou assumir que do meu lado aqui a coisa está funcionando. Então tá bem. Bom, gente, lugar, é um prazer estar de novo aqui conversando via web dentro desse conjunto de seminários que o Eduardo vem promovendo. Eu acho que é uma coisa que é muito legal, super importante, né? A gente tentar criar dentro do Brasil redes de colaboração e, enfim, trocar ideias e conhecer mais o que os grupos estão fazendo, né? Diferentes pesquisadores estão fazendo. E para mim, eu acho assim, é um prazer especial estar falando sobre isso, porque a gente tem tido, né, nesses últimos anos, uma colaboração intensa com grupos do exterior, e às vezes eu acho que o que nos falta é o lado um pouco Brasil, da gente estar conversando um pouco mais com outros grupos e outros pesquisadores e alunos e tal no Brasil. Para nós foi super importante, nós tivemos no Congresso de Florianópolis e oferecemos lá um curso de avaliação de desigualdades e acho que foi super positivo, teve uma demanda alta o curso e a gente acho que teve uma experiência super boa. E agora aqui falando com vocês também é uma oportunidade da gente estar conversando, divulgando o que a gente vem fazendo. Eu vou fazer uma apresentação que é
meio um misto. Vou começar fazendo um pouco de marketing do nosso centro de equidade. Depois eu vou... Deixa eu me achar aqui com os botões. Vou fazer um pouco de marketing do centro de equidade, vou falar um pouquinho, de uma maneira bem rápida, sobre como medir desigualdades em saúde. Vou apresentar uma definição desse indicador composto de cobertura que a gente não inventou, mas a gente deu nova vida para ele. Era um indicador que estava meio esquecido e a gente apostou nele e tem usado muito, e ele tem se mostrado muito útil nessas análises que a gente vem fazendo. E o final, mas ao mesmo tempo a parte principal da apresentação, eu vou mostrar alguns resultados de tendências de cobertura de intervenções em saúde na época, nesse período dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, vamos lá. Então, veja que esses objetivos do milênio começaram lá no ano 2000 e era uma coisa comparada com o que nós temos hoje dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma coisa até relativamente modesta. E a parte de saúde estava muito bem representada, mas a equidade, de uma maneira geral, não fazia muito parte disso. Afora um dos objetivos ser relacionado à questão da igualdade de gênero, do ponto de vista da saúde, praticamente não se falava nada da equidade em saúde. E aí, o que acabou acontecendo foi que nesse processo, do início desse período dos Objetivos do Milênio, um grupo de pesquisadores se reuniu em Belágio para trabalhar numa série de artigos sobre sobrevivência infantil. E dessa conversa, para produzir esses artigos, apareceu esse compromisso no sentido de formar um grupo supra-institucional, ou seja, um grupo que não estivesse comprometido com a política ou com a agenda da OMS, da Unicef, da PARO ou de qualquer outro grupo, numerosos grupos internacionais que vêm trabalhando com saúde global. Esse grupo disse, não, nós vamos juntar aqui gente que participa das agências, que tem um pé na universidade, que trabalha com pesquisa, tem gente da área de políticas, de planejamento, enfim. E nós vamos fazer um exercício de monitoramento do progresso dos países em relação às metas do milênio. E a ideia era que a cada 2 anos, mais ou menos, se teria uma produção de um relatório ou uma reunião internacional em que se cobrasse dos países e dos organismos internacionais progresso em relação a esses objetivos do milênio. E nisso apareceu, então nasceu essa iniciativa Countdown to 2015, que é do Centro de Saúde Global. Durante esse período, então, do início lá dos anos Luísio, por 2000 favor, até 2015, produziu 7 relatórios e trabalhou intensamente com países, e com as agências internacionais e com as universidades, trazendo a atenção, então, para o progresso em relação às metas do milênio, mas também dando ênfase a essa questão da equidade em saúde. E foi aí que começa, de uma maneira mais específica, o papel do nosso centro aqui, em que, nessas 2 páginas, que nos relatórios do Countdown aparecem para cada um dos países selecionados para fazerem parte desse exercício de monitoramento, aparece aqui
esse quadrinho azul à esquerda, embaixo, em que a gente mostra uma seleção de indicadores em saúde e a diferença que existe entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres na população daquele país. Alguns países com mais, Malawi é até uma situação não tão crítica, toda vez que a gente quer um exemplo de desigualdades muito grandes, né, nesse conjunto de países, a Nigéria, né, infelizmente é um país que se destaca sistematicamente, e a gente tem situações de maior, menor desigualdade e, né, o que acabou acontecendo do ponto de vista dessas análises de desigualdade em saúde é que nós criamos então esse Centro Internacional de Equidade em Saúde. Então, o César Victor participava desde o início desse grupo que criou o Countdown, e ele me procurou e disse: olha, Luísio, a gente precisa dar ênfase à questão da equidade em saúde e nós queremos reanalisar os inquéritos de saúde que existem aí, né, muitos já, inquéritos do tipo DHS, tipo MICS, né, que são inquéritos padronizados, feitos num grande número de países, mas a gente precisa reanalisar esses inquéritos de uma maneira estruturada para conseguir ter os indicadores de cobertura, não só em nível nacional, mas por subgrupos. E então, foi aí que a gente começou a conversar e nasceu, né, esse centro de equidade, cujos objetivos principais eram esses: produzir estimativas padronizadas, estratificadas, que permitissem análises de equidade, e de maneira que a gente também tivesse para essas estimativas os erros padrão, porque isso é uma coisa também relativamente limitada na disponibilidade, né, das análises feitas nos relatórios que são publicados junto com os inquéritos. A ideia também era desenvolver métodos para análises de equidade e, principalmente, estratégias que fizessem com que essas análises de equidade fossem mais simples e mais fáceis de entender. A gente tem uma tradição de análise de equidade. Quando o pessoal faz análise de equidade, né, com foco na equidade, frequentemente a gente tem análises complicadas, uma montanha de números, uma montanha de indicadores que as pessoas têm dificuldade para entender, e parte da nossa proposta era fazer isso uma coisa mais intuitiva, porque no fundo a desigualdade é muito intuitiva, né? Não tem por que complicar e esconder o problema atrás de uma análise excessivamente complexa. Bom, e finalmente então, quer dizer, avançar o entendimento dessa questão da equidade em saúde nos países de renda baixa e média. O foco do Countdown desde o início foi sobre intervenções em saúde. A ideia de olhar o resultado, mortalidade infantil, materna, é um olhar para o passado, né, de coisas que já aconteceram. Estudar as intervenções em saúde é olhar para o futuro, porque é aí que nós temos a possibilidade de reduzir mortalidade. Então, o foco sempre foi esse, e a gente, então, maciçamente, ou principalmente, vem utilizando esses inquéritos DHS e MICS, que hoje, né, estão disponíveis para um grande número de países. Então, assim, a estrutura nossa de trabalho no Centro de Equidade são 3 grandes focos. Primeiro, uma base de dados enorme e que hoje conta com mais de 300 inquéritos, foram feitos em mais de 100 países, e que a gente, então, reanalisou todos esses inquéritos com esse foco na equidade, e temos esses indicadores, então, disponíveis já, prontos para qualquer tipo de análise, de avaliação que se queira fazer. Um segundo foco do grupo é a parte de disseminação, monitoramento e prestação de contas em relação aos países envolvidos, e com isso a gente tem trabalhado, quer dizer, não só subsidiando os relatórios do Countdown, mas também trabalhando muito perto da OMS, trabalhando perto do Unicef e uma série de outras agências que a gente vem, quer dizer,
ou fornecendo dados ou fazendo análises específicas sob demanda. E, finalmente, uma parte de ciência em que a gente mesmo tem estudado equidade, tem produzido uma série de análises e publicado artigos científicos com esse foco na equidade em saúde. Então, isso aqui é um resumo do que nós temos em termos de dados. Esse aqui já é um número um pouquinho mais atualizado, 115 países, 349 inquéritos, e quer dizer, temos aqui à mão, né, bancos de dados semi-processados, onde a gente já tem esses indicadores de saúde, né, ligados à saúde reprodutiva, à saúde materna, à saúde da criança, já definidos, prontos, de maneira que qualquer análise específica que se queira fazer fica muito mais fácil. Do ponto de vista de disseminação, a gente tem trabalhado muito próximo com a OMS, fomos indicados há pouco tempo como um centro colaborador da OMS na área de equidade em saúde, e existe lá no site da OMS, esse sistema da OMS, né, tem por trás, todos os dados que eles utilizam são gerados aqui pelo nosso grupo, e a gente também tem tido essas animações ficam bem lentinhas. Uma colaboração estreita com uma série de outras agências, como eu já tinha dito, a Unicef, a UNFPA, a IAP, que é um grupo ligado ao OMS, mas um grupo independente de monitoramento em termos de prestação de contas de países, o Departamento de Nutrição da OMS, Global Strategy, entre outros, né? E uma das coisas que a gente tem se preocupado, como eu disse, que é uma apresentação intuitiva das desigualdades em saúde, e esse gráfico que a gente chama de Equiplot tem sido a nossa marca registrada, por assim dizer, no sentido de apresentação de resultados de desigualdades em saúde. A ideia desse gráfico é bem simples, em que a gente apresenta numa linha a cobertura de uma determinada intervenção para diferentes subgrupos. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente vê é, para diferentes pontos no tempo, né, para o Brasil, o uso de contraceptivos modernos. Por alguma razão, o título do gráfico ficou misturado, mas o que a gente tem aqui é utilização de contraceptivos modernos. Então, a gente olhando para o gráfico, imediatamente vê que lá em 1986 havia uma enorme desigualdade entre o grupo mais pobre, em que as mulheres usavam, né, cerca de 25% delas só usavam contraceptivos modernos, contra quase 80% entre as mulheres mais ricas, né, dos 20% mais ricos da população. E o que a gente vê ao longo do tempo? Uma redução drástica da desigualdade, né? Aqueles grupos das mulheres mais pobres rapidamente aumentam o seu uso de contraceptivo, e vai chegar lá em 2013, com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, e nós temos, quer dizer, até o grupo mais pobre já com um uso de contraceptivos acima de 80%, ou muito próximo de 80%. Ou seja, né, há um pequeno aumento no uso de contraceptivos das mulheres mais ricas, pequeno, até porque, né, não tem mais para onde ir. Em qualquer população, algum percentual de mulheres não vai usar contraceptivos, ou porque querem engravidar, ou porque não são férteis. E com isso a gente tem agora uma situação então de alta cobertura com pequena desigualdade. Então, assim, é um tipo de gráfico que nos ajuda, né, a visualizar essa situação de uma maneira muito fácil. E aqui alguns exemplos de artigos que a gente tem publicado, e eu vou fazer uma propaganda especial aqui desse artigo que foi publicado recentemente no Lancet Global Health, que é de um indicador para empoderamento feminino que nós desenvolvemos usando dados de inquéritos para países na África.
Esse é um trabalho que tem despertado muito interesse e que tem sido assim, uma experiência muito boa, até no sentido de que o nosso grupo, que não tinha muita tradição, né, de trabalhar com questões de gênero, né, tem se aprofundado nisso e temos trabalhado com essa questão de sobrevida diferenciada para meninos e meninas, para desenvolvimento de empoderamento infantil, desculpe, para o desenvolvimento de um indicador de empoderamento feminino. E agora estamos trabalhando assim, nas implicações do empoderamento em relação à cobertura de intervenções em saúde, e agora estamos fechando também um artigo sobre empoderamento e desenvolvimento infantil, com alguns resultados bem interessantes. Bom, aqui nós temos então, né, o conjunto dos objetivos do desenvolvimento sustentável, um número muito maior de objetivos agora, e com um foco muito mais claro na questão da igualdade, e um número, né, talvez até excessivo, de metas e submetas e tudo, mas de qualquer maneira isso reflete, eu acho, o sucesso e a importância que teve o conjunto de objetivos do milênio. Esse aqui é um carômetro do nosso grupo, que hoje tem cerca de 20 pessoas trabalhando, né, afora a geração mais antiga, César e eu aí no canto superior esquerdo, um grupo jovem, dinâmico e super variado, um grupo realmente fantástico de trabalhar, e em que a gente tem tido, né, pessoas daqui do Brasil, gente de fora, a gente tem uma representação de vários países, de gente que vem fazer mestrado, doutorado conosco, pós-doutorado, e sempre com trabalhos num foco de equidade. Bom, são os países, né, que nós temos representados aí no grupo, além do Brasil, Haiti, Guatemala, México, Colômbia, Peru, e coisa que começou, na verdade, com um exercício que nós fizemos anos atrás do mestrado para a América Latina, com o financiamento do Wellcome Trust, em que a gente tinha recursos, né, do projeto para trazer alunos e fazer treinamento aqui no Brasil, que foi uma coisa muito interessante e muito produtiva. Bom, terminada a minha propaganda aqui, que acabou demorando mais do que eu pretendia em função das dificuldades técnicas, né? Vamos falar um pouquinho sobre medidas de desigualdade. Como medir desigualdades? A gente vê as desigualdades e é muito fácil encontrá-las, né? Tem desigualdade em tudo, é só procurar. E aí, parece então que seria fácil de medir. Na verdade não é, porque na hora de medir desigualdades a gente pode ter uma medida absoluta de desigualdade, em que a gente está olhando diferenças, né, distâncias, e essencialmente a definição de desigualdade absoluta é aquela que a gente mede de forma que cada vez que a cobertura, né, de uma intervenção, por exemplo, aumenta do mesmo tanto para todos os grupos, a desigualdade não se altera. A desigualdade relativa está associada com razões, muito familiar para quem trabalha com epidemiologia, né, que nós trabalhamos muito com os riscos relativos e assemelhados. E a gente sabe que está trabalhando com uma medida de desigualdade relativa quando a cobertura entre os grupos que nós estamos estudando sobe por uma mesma proporção, ou seja, subiu 50% para todo mundo. A medida de desigualdade relativa se mantém inalterada. E uma outra questão que é importante é que frequentemente a gente vê análises de desigualdade que ignoram parte da população. Então eu vou olhar a diferença entre os ricos e os pobres, mas eu simplesmente não presto atenção naquilo que está acontecendo nos grupos intermediários.
O mesmo pode acontecer para grupos de educação materna, ou eu posso estar olhando regiões do país, eu olho a melhor e a pior e esqueço o resto todo. Então, esse é um aspecto importante da medida de desigualdades, que é levar, né, todos os grupos em conta e não simplesmente os grupos extremos. A gente tem duas medidas, né, complexas de desigualdade que a gente vem usando de maneira sistemática. Então, além, né, da diferença e da razão, quando a gente trabalha só com dois grupos, então se eu estou trabalhando, por exemplo, população urbana e rural, eu tenho só dois grupos, é fácil. Eu posso olhar a diferença entre os grupos ou a razão entre os grupos. Mas se eu estou olhando, por exemplo, né, que é o que a gente usa com muita frequência, quintis de riqueza, eu preciso de uma medida um pouco mais sofisticada para levar em conta todo mundo. Então a gente tem usado esse Slope Index of Inequality, que a gente, para o português, tem traduzido como um indicador absoluto de desigualdade, não é exatamente o que se diz em inglês, mas eu acho que dá uma ideia mais clara do que é isso. E esse indicador, ele é basicamente a diferença que existe entre, né, o topo e o fundo da escala de riqueza. E a gente usa um modelo para fazer isso. A gente usa, em geral, um modelo de regressão logística para ajustar nesse modelo o que seria a cobertura, né, para o máximo e o que seria a cobertura para o mínimo de riqueza possíveis. E aí a gente consegue, então, quer dizer, fazer essa estimativa absoluta, né, desses extremos na escala de riqueza. Como medida relativa, a gente vem usando o índice de concentração, que é uma medida prima irmã do índice de Gini, que é familiar para a maioria das pessoas, né, que é uma medida de concentração de renda. E o Gini faz o quê? Ordena as pessoas em relação à renda e depois vê como é que essa renda está distribuída nessa população. Ou seja, ela é uma medida unidimensional porque ela faz uma ordenação por renda e vê a concentração da própria renda. O índice de concentração é parecida, mas é bidimensional, porque eu faço uma ordenação por riqueza, ou por renda, ou à medida que eu tiver, mas eu olho como é que se concentra ou a cobertura, por exemplo, vacinas, né, em relação a esses grupos de riqueza, ou eu posso ver também desfechos como a desnutrição, né? E aí, em geral, eu tenho, quer dizer, situações que são diferentes, né? Quando eu tenho um indicador de desnutrição, por exemplo, classicamente a gente vê uma curva como essa do slide, aonde a concentração é em direção aos mais pobres, né? Os pobres, ou seja, os mais pobres têm mais desnutrição do que os mais ricos. Quando a gente olha medidas de intervenções em saúde, em geral a situação é ao contrário, né? Os mais ricos detêm uma parcela maior da cobertura comparado com os pobres. E essa coisa de olhar desigualdades, e em especial tendências em desigualdade, pode ser uma coisa um pouco complicada na hora de interpretar, porque existem situações em que a desigualdade absoluta aumenta e a desigualdade relativa diminui. E eu já vi em várias situações as pessoas dizendo, olha, os resultados são inconsistentes. Na verdade, não são inconsistentes. A gente tem mostrado que o que acontece é que quando existe uma piora clara da situação, as duas medidas, absoluta e relativa, né, aumentam, indicando um aumento importante da desigualdade. Existem situações intermediárias em que a desigualdade absoluta aumenta, mas a relativa diminui. Isso, na verdade, quer dizer que houve uma piora da situação, mas não tão grande, que propiciou um aumento da desigualdade relativa. E eu tenho a situação, né, melhor, em que as duas medidas de desigualdade diminuem, indicando, quer dizer, uma situação, vamos dizer,
mais próxima do desejável em termos da redução das desigualdades. É evidente que o que a gente gostaria de ver era que os grupos todos, né, fossem praticamente iguais, como nós vimos no caso da contracepção com o Brasil, né? Então, quando a gente está avaliando se a desigualdade melhorou ou diminuiu, melhorou ou piorou, a gente tem 3 tipos de situação, como esse gráfico mostra. Então, se num tempo 1 eu tenho lá os meus 2 grupos, e para simplificar eu estou usando ricos e pobres. Então veja que no tempo 1 os ricos estavam em 40% de cobertura e no tempo 2 eles passaram para 80% de cobertura. Se eu pego o grupo dos mais pobres, eles começaram lá no tempo 1 com 20%. Então veja que se no tempo 2 a cobertura do grupo mais pobre está abaixo desse ponto B, ou seja, está abaixo de 40%, 2 medidas, né, absoluta e relativa de desigualdade, as duas vão indicar piora. Se o grupo mais pobre acabar em algum lugar no meio do caminho aqui entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter aquela situação em que a desigualdade absoluta aumentou e a desigualdade relativa diminuiu. E se os pobres acabarem num ponto acima do ponto A, as minhas 2 medidas de desigualdade, absoluta e relativa, vão indicar redução. Tá? Então, com isso, eu acho que fica mais fácil da gente entender o que é que acontece quando aparentemente existe essa incongruência entre as medidas de desigualdade absoluta e relativa. Veja que é simplesmente, quer dizer, uma situação intermediária, né, entre a piora total, abaixo do ponto B, e uma melhora realmente importante que permita que as 2 medidas indiquem redução acima desse ponto A. Bom, e a gente tem usado esse tipo de gráfico em quadrantes, né, para resumir essa situação. Então, só para fazer, né, uma transição entre essa figura de exemplo, né, para um país, um grupo, e uma análise comparativa, por exemplo, a gente tem aí à direita esse gráfico de quadrantes, em que cada quadrante desse gráfico, né, mapeia uma daquelas situações que nós temos à esquerda. Então, a melhor situação, que é a redução das desigualdades, está nesse quadrante inferior esquerdo. A pior situação está no quadrante superior direito. E essa situação intermediária aparece no quadrante superior esquerdo. E, tipicamente, né, os países, ou os pontos no tempo, quando a gente estuda esses, se alinham numa diagonal e não há muitos pontos, né, nesse quadrante intermediário, mas eles aparecem. Então tá bem, é mais difícil trabalhar com essas animações aqui no... Bom, ponto seguinte, medir cobertura de intervenções em saúde. A gente classicamente trabalha com indicadores individuais, né? A gente trabalha com indicador de atendimento especializado ao parto, de pré-natal, vacina, tomou vacina, não tomou vacina, né? Essa vacina de sarampo, vacina BCG, vacina tríplice viral, etc. E essa é a nossa, vamos dizer, estratégia mais tradicional e mais comum. A vantagem disso é que nós temos informações específicas para determinados programas. E eu consigo dizer para quem está trabalhando lá com atendimento ao parto, por exemplo, olha, o atendimento hospitalar ao parto ou o atendimento do parto por um profissional está aumentando, está diminuindo. O problema desses indicadores é que muitas vezes eles são baseados em amostras que ficam muito pequenas, do tipo tratamento com reidratação oral para diarreia. O número de crianças, né, num inquérito que teve diarreia nos 15 dias antes da entrevista, muitas vezes é pequeno, e eu fico lá com um número pequeno de crianças. E a outra questão é que nas análises de equidade,
em que a gente quer olhar uma série de indicadores ao mesmo tempo, o que acontece? Eu acabo com muito número, porque daí eu vou olhar a tendência do pré-natal, do atendimento ao parto, da vacina 1, da vacina 2, da vacina 3, do tratamento para diarreia, do tratamento para pneumonia, do uso de contraceptivo, e daqui a pouco eu tenho uma floresta de coisas. Então a ideia de ter um indicador combinado de cobertura é tentar simplificar isso e tentar criar um número que seja um resumo, né, do que está acontecendo num determinado país ou num determinado ponto no tempo em relação à cobertura de intervenções em saúde. E a gente tem dois indicadores que a gente vem usando. Um é um indicador de cocobertura, que é simplesmente uma contagem de quantas intervenções um par de mãe e criança recebeu, e o outro é um indicador de cobertura composta, que é o que eu vou usar aqui hoje na minha análise, e que é basicamente uma média ponderada de uma sessão de 8 intervenções. Isso foi proposto lá em 2008 pelo Thies Boerma, que na época trabalhava na OMS, e na época foi discutido como indicador de brecha de cobertura. Na verdade, eles apresentaram assim, quanto faltava para a cobertura de 100%. Ninguém entendeu isso muito bem. E o indicador ficou meio parado e nós resolvemos voltar a trabalhar com ele, temos usado, e agora eu acho que, apresentado como um indicador de cobertura composta, está mais fácil de entender e as pessoas têm utilizado e têm realmente quer dizer, dado, né, mais valor para isso. E veja como é que ele é montado. O contínuo do cuidado, né, que é esse contínuo que vem desde a saúde reprodutiva, lá com o planejamento familiar, passando pelo período de gestação e parto, depois a vida infantil, né, e o tratamento, manejo, né, de doenças da criança. Isso foi dividido em 4 pedaços e se deu pesos iguais a esses 4 estágios. Então a gente tem um indicador de planejamento familiar, que é a demanda satisfeita por planejamento familiar. A gente tem 2 indicadores relacionados à gravidez, que é pré-natal, 4 ou mais consultas, e o atendimento ao parto por um profissional. Depois, vacinas, né, BCG, DPT e sarampo. E, finalmente, tratamento de diarreia e de pneumonia. Então, isso tudo, todos esses indicadores são colocados numa fórmula e se faz uma média ponderada da cobertura desses indicadores. E alguém pode dizer, tá, mas isso aí vira uma salada e não quer dizer nada. Nós fizemos uma série de análises, publicamos um artigo há pouco mostrando que não, que isso, na verdade, é um bom resumo de indicadores. Embora a gente tenha só 8, se a gente usar 15, né, o resultado da correlação entre o indicador usando 8 e o indicador usando 15 é 0,94. Ou seja, né, eu, na verdade, adiciono muito pouca informação quando eu coloco mais do que esses 8 indicadores. Se eu troco o peso, ou seja, se eu uso esses mesmos 8 indicadores, usando uma ponderação diferente baseada em análise de componentes principais, a correlação com o CCI é da ordem de 96%, ou seja, também não mudou nada. E, finalmente, a gente olhou, e não está apresentado aqui, infelizmente, a correlação do CCI com desfechos. E a gente vê que existe uma clara e forte correlação do CCI com mortalidade e com desnutrição. Ou seja, países ou regiões onde esse indicador combinado de cobertura é mais alto, a mortalidade é mais baixa, a desnutrição é mais baixa e vice-versa. Então, quer dizer, indicando que ele é um indicador resumo de cobertura que merece atenção e que vale a pena usar. Bom, então vamos passar
para a análise propriamente dita, em que nós olhamos aqui o que aconteceu com esse CCI, né, ao longo do tempo para um grupo de países que vem sendo monitorado pelo Countdown. Então nós temos dados para 69 países, a distribuição por região, né, do planeta, do mundo, está apresentada aí. O maior número de países acaba sendo na África, né, Central e Oeste, é onde, né, os esforços internacionais têm se concentrado do ponto de vista de políticas, de incentivo e tal. África do Leste e do Sul com 14 países, e depois nós temos países na Europa do Leste, no Sul da Ásia, no Leste da Ásia e no Pacífico, América Latina com 10 países, e o Norte da África e o Oriente Médio, 5 países. Então nós usamos, né, para analisar a tendência desses 69 países, um total de 237 inquéritos, começando lá atrás, em 1993. Então como é que a gente fez isso? A gente calculou para cada país uma mudança média absoluta anual. É um nome que ficou comprido, né? Do CCI. Na verdade, o que a gente faz é um modelo de regressão em que a gente usa a estimativa e a sua variância para calcular o que seria a mudança média anual da cobertura do CCI. A gente assume aqui que as mudanças são aproximadamente lineares ao longo do tempo. A gente testou essa suposição e ela, na verdade, é bastante razoável para a grande maioria das situações. E então a gente não achou que precisaria fazer nada mais complicado do que isso. E como é que a gente faz para avaliar? Quer dizer, isso é em nível de país, né? E como é que a gente faz para avaliar essas tendências em nível global e regional? A gente usa, de novo, essas estimativas dos inquéritos, mas agora num modelo linear multinível, em que a gente tem os inquéritos de cada país no nível 1 e o país no nível 2, de forma que a gente dá conta nesse modelo de informar que cada país é representado por mais de um inquérito, e a gente está então trabalhando numa lógica de, né, uma inclinação de reta para cada país, e o resultado final acaba sendo a média dessas mudanças para aquela região ou para todos os países ao mesmo tempo. Uma nota, um comentário que é importante, é que frequentemente aparecem as perguntas e as discussões quando a gente fala disso, é a interpretação desses resultados globais e regionais. Veja, nós não temos dados para todos os países e nem temos dados para todos os países de renda baixa e média. A gente não imputa dado para esses países onde a gente não tem informação, de forma que o que a gente tem, na verdade, é uma média por região para aqueles países que a gente tem dado. Então, assim, não dá para interpretar isso como uma coisa, quer dizer, de representação global e regional, como se todos os países estivessem representados aí, mas a gente pode, quer dizer, conhecendo os países, né, de interesse, saber, olha, para esses países aqui, em média, aconteceu isso, e ver o que aconteceu por região e tudo. Isso aqui é um exemplo de alguns países, em especial, aonde houve o maior aumento de cobertura do CCI ao longo desse período, para mostrar para vocês como a situação individual de cada país pode ser bastante diferente, né? Então veja, se eu tenho lá Sudão, eu tenho dado só mais recente, de 2010 a 2014. E houve um aumento importante do CCI e, quer dizer, se eu comparo ricos e pobres, né, as retas verdes e vermelha, praticamente não mudou nada do ponto de vista de desigualdade absoluta.
eu olho o Camboja tem dado desde lá atrás, em 2000, né, contribuindo com 4 inquéritos nessa análise, com um aumento importante do CCI e uma redução importante da desigualdade absoluta. E a Macedônia, numa terceira situação, em que há praticamente, né, o desaparecimento de desigualdades de riqueza no país. Bom, o que aconteceu do ponto de vista de mudança nas desigualdades absolutas e relativas? Então agora vocês vão ter que lembrar daquele gráfico que eu mostrei lá atrás, para lembrar da interpretação desse gráfico. Então vamos ver, olha, o quadrante inferior esquerdo é o melhor, é onde a gente quer que estejam os países. Quanto mais, né, nessa linha para baixo e para a esquerda, maior foi a redução da desigualdade relativa, que está no eixo do X, e da desigualdade absoluta, que está no eixo do Y. Então veja que nesse nosso caso, a LBR, ali, que é a Libéria, foi o país que teve a maior redução de desigualdades observada aqui. Outros países que a gente, né, olha e vê destacados são a Bolívia, Honduras, a Gana, a Guatemala, o próprio Camboja, que é KHM aqui, que, né, é o nome antigo lá do Khmer, que a abreviação ficou. E a gente vê que o grosso dos países estudados teve uma redução na desigualdade absoluta e na desigualdade relativa. Em vermelho são aqueles onde a redução da desigualdade é significativa do ponto de vista estatístico. Em cinza são os países onde as mudanças não são significativas. E lá no quadrante superior à direita tem esses países onde houve piora nas desigualdades. E aí são as situações, né, mais indesejáveis do ponto de vista de mudança. Mas veja que no conjunto, né, a maioria dos países reduziu as desigualdades absolutas e relativas, né, com uma situação então mostrando, quer dizer, que apesar dessa percepção, né, que a gente tem de que os países, de que o mundo está piorando, que na verdade nós tivemos, para a maioria dos países, uma redução nas desigualdades. Aqui eu trouxe uma série dos nossos famosos equiplots para mostrar para esses países que fizeram mais progresso, né, o que aconteceu especificamente, né, por grupos de riqueza ao longo do tempo. Então veja que lá na Libéria eu tinha só 2 pontos no tempo, 2 pontos relativamente recentes, e houve, principalmente para os grupos mais pobres, né, uma melhora na cobertura indicada pelo CCI. Os ricos praticamente não mudam, mas os mais pobres têm uma melhora importante. Na Bolívia, nós temos dados cobrindo um período de tempo maior, né? Não temos coisa muito recente, parou lá em 2006, e a gente também vê isso, quer dizer que gradativamente o que aconteceu? A cobertura entre os mais pobres foi aumentando, a cobertura entre os mais ricos oscila ao longo do tempo, mas não tem nenhuma mudança muito importante. Honduras já começa lá em 2000 numa situação de relativamente pouca desigualdade absoluta, que a gente percebe pela diferença aí, pela distância entre os pontos, e termina lá em 2011, né, com os grupos já bem próximos. A Guatemala, história diferente, tem 2 inquéritos lá atrás, pouca diferença entre eles, e depois um inquérito mais recente, em 2014, onde a gente vê já um progresso grande do ponto de vista de nível de cobertura e de redução de desigualdades. Gana, 5 inquéritos, né, com progresso entre os mais pobres, e o Camboja, que tem, né, uma melhora clara de cobertura, em nível de cobertura para todo mundo, mas uma melhora bem mais acentuada para os grupos mais pobres, né? Os mais ricos melhoram, a gente chega lá em 2014
com quase 90% na cobertura do CCI e alguma coisa em torno de 75% para esses países mais pobres. Então, quando a gente olha agora o que aconteceu do ponto de vista global, né, nós temos aqui esses dois gráficos. Um mostra a evolução do CCI em nível nacional, né, na média global. Então a gente vê que o CCI aumentou mais rápido para os 20% mais pobres, né, globalmente, do que para os 20% mais ricos. E aí, no gráfico da direita, o que aconteceu com o nosso indicador absoluto de desigualdade e com o índice de concentração? Veja que os dois, do ponto de vista global, diminuíram. O indicador absoluto, que é o que está em azul, com uma inclinação um pouco mais aguda, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, porque são duas medidas diferentes, duas escalas diferentes. Então, quer dizer, não dá para dizer a desigualdade absoluta diminuiu mais do que a desigualdade relativa. São duas medidas em escalas diferentes que têm interpretações um pouco diferentes, mas é bom ver que, globalmente, essas duas medidas diminuíram ao longo do tempo. Agora, quando a gente olha isso por região, a gente vê que existem diferenças bem importantes. Então veja, lá embaixo, num azul mais escuro, a gente tem o leste europeu. Veja, foi o grupo que reduziu as desigualdades, usando agora aqui o índice absoluto de desigualdade, foi quem reduziu mais devagar. Mas, em compensação, foi o grupo que começou com as menores desigualdades, né? Ou seja, eles não reduziram muito a desigualdade, mas, na verdade, eles já começaram baixo. E tem hoje o menor indicador absoluto de desigualdade entre todas as regiões. Quando a gente olha lá em cima, em vermelho, o sul da Ásia, aquele foi o grupo que reduziu mais devagar, junto com a África do leste e do sul. Tanto o sul da Ásia em vermelho como o verde lá, que é o da África do leste, o que acontece? Começam com níveis relativamente altos de desigualdade e reduzem devagar. E onde é que a gente vê grande progresso? Né? Regiões que começaram com bastante desigualdade e que conseguiram reduzir rapidamente. América Latina, né, em laranja, e o leste da Ásia e o Pacífico, né, que está numa cor aí, é um marrom meio cor de tijolo, que basicamente se sobrepõe com a América Latina, né, que foram então as duas regiões com a redução mais rápida de desigualdades, chegando já não igual, mas próximo da Europa do Leste. Bom, em resumo, nós temos, né, uma ideia de que a desigualdade se reduziu globalmente, ou seja, a equidade melhorou. Em muitos países, quando a gente olha individualmente, houve progresso, mas esse progresso foi pequeno. Pelo menos, né, a coisa está indo na direção desejada, mas o progresso ainda é pequeno. Alguns países realmente melhoraram muito, como Bolívia, Gana, Camboja. E a gente precisa ter cuidado, né, com alguns países, quando eles têm poucos pontos com dado e muito próximos, porque é claro que essas estimativas baseadas em inquéritos, elas são sujeitas a erros de medida, a erros amostrais, enfim, tem uma série de questões aí que de repente a gente pode olhar e dizer, nossa, que mudança grande, mas é difícil a gente fazer uma avaliação mais cuidadosa com 2 pontos no tempo só, sabendo, né, que esses inquéritos são padronizados, mas manter realmente a qualidade e a padronização na aplicação desses questionários é muito difícil. E, finalmente, regiões, né, que tiveram
né, comportamentos bastante diferentes do ponto de vista da redução das desigualdades, né? Então a gente vê um progresso mais rápido na América Latina e Caribe e lá no leste asiático e Pacífico, e aonde a coisa continua, né, ou anda mais devagar, e que acaba sendo né, aquelas regiões que incluem aqueles países mais problemáticos, né, nós temos lá então o sul da Ásia e África, né, central e oeste. E que, enfim, né, são países regiões que vêm demandando e atraindo investimento em saúde já há bastante tempo, mas que ainda tem muito o que fazer. De uma maneira geral, no entanto, a gente não pode perder de vista, né, que a gente está vendo progresso, a gente está vendo melhora e que a situação global tem evoluído de maneira positiva do ponto de vista de cobertura e do ponto de vista de desigualdade. Bom, para terminar, então, o reconhecimento aqui do trabalho do César Victor e do Fernando Vermeister, né, nessas análises que envolvem o CCI, e o financiamento que a gente tem tido, o apoio financeiro que a gente vem recebendo do próprio Countdown, da Fundação Bill e Melinda Gates e do Wellcome Trust. E é isso, gente. Terminada a minha apresentação, espero que a gente tenha tempo aí para conversar um pouco. A pergunta é, seria possível não serem quintis para o cálculo? Na verdade, esse tipo de análise, gente, pode ser feito com qualquer agrupamento, né? Se eu quiser trabalhar com, quer dizer, outros agrupamentos do tipo nível de educação das mães, ou se eu quiser trabalhar com regiões do país, é possível. Eu posso trabalhar, quer dizer, com a própria questão da riqueza que não seja em quintis. Eu posso agrupar, facilita um pouco a apresentação de resultados. É possível trabalhar com essas variáveis que são contínuas, né, como tal, para o cálculo desses indicadores de desigualdade. Então não precisa ser necessariamente a riqueza e nem necessariamente em quintis. A gente pode trabalhar com outros agrupamentos. Podemos, Luiz, dá um sinal que você está me ouvindo, por favor. Ok. Agora sim, agora sim. Descongelou, Eduardo. Ok. Now, yes. Agora sim. A gente está falando para o mundo também, tem que fazer às vezes em inglês. Now, yes. Então, eu sei que sempre que eu vou encontrar o Aloysio, eu vou aprender alguma coisa. Seja pela internet, após chuvas e trovoadas. Lá cortou o som de novo. Cortou o som de novo. E agora? Voltou? Agora voltou. Agora voltou. Então, eu sempre aprendo muito com o Aloysio e lastimo não ter mais oportunidade de estar com ele, porque ele mora muito longe, lá perto do Uruguai. Então, em geral... Está me ouvindo, Aloysio? Sim, okay. Tá falhando. Falha um pouquinho, mas tá dando para acompanhar. Estou engolindo o microfone quase. Está salgado. E agora aqui. Parou de novo. Não? Alô, testando. Que tal agora? O som vem e para. E agora eu estou ouvindo. Agora, bom. Mudei aqui a posição do microfone, tá ok? Por enquanto, sim. Okay. Você vai sinalizando, por favor, se para o som ou se a gente pode fazer alguma coisa aqui. Enfim, eu tenho certeza, Aloysio, que possivelmente alguns alunos de graduação e de
de pós-graduação podem ter não entendido inteiramente. E para isso está aqui. Se tivessem entendido tudo, captado tudo, não precisariam estar aqui, não é mesmo? Eu queria ressaltar a vocês que nós temos uma identidade muito grande com o grupo que Aloysio e César lideram. A identidade se dá basicamente por uma... Agora voltou. Estava em câmera lenta, Eduardo. Nossa identidade se dá numa dimensão dupla. Com um compromisso de analisar situações de saúde e tendências de saúde sob a lente da equidade. Esse é um compromisso que temos em comum com o grupo de Pelotas. O segundo compromisso é que isso deve ser feito de forma rigorosa e não através simplesmente de slogans que têm socialmente outros nichos para ecoarem, mas não necessariamente na academia. Então, essa é a característica do trabalho do Grupo de Pelotas e essa é a razão da sua projeção nacional e internacional. Aloysio, você continua me ouvindo agora? Sim? Ok. Eu vou então, como debatedor, levantar 2 ou 3 questões e em seguida passar para a plateia para a gente aproveitar ao máximo essa meia hora de conversa aqui com você, Aloysio. Você poderia talvez explicar, em primeiro lugar, como é que vocês chegam a um indicador de riqueza? Para resumir, você não abordou esse tema. Você poderia... Eu sei que vocês estão limitados pelos dados que os inquéritos nacionais coletaram de forma padronizada, mas vocês fizeram uma elaboração desse critério de riqueza com base em bens, e eu queria que você detalhasse um pouco aqui para a gente. Relacionado a isso, eu me lembro cruzando numa esquina de algum congresso com o César Victora, eu perguntei a ele quais eram as implicações de se comparar quintis, na medida em que, em países mais pobres, o quintil superior de riqueza representa, em termos absolutos, menos riqueza do que o quintil superior de países mais ricos. A mesma coisa ao contrário, com a pobreza. Quintil inferior de países muito pobres é uma pobreza mais acentuada do que o quintil, os 20% mais pobres de países mais afluentes. E foi uma conversa muito rápida e ele disse, eu estou indo encontrar um fulano, não sei aonde, eu não me lembro onde é que ia ser, em que nós vamos debater esse assunto. Eu queria, então, estou curiosíssimo para saber se, nesse particular, foi encontrada alguma alternativa, ou se permanece como uma questão metodológica, ainda por equacionar, ou talvez não importante. Queria te ouvir sobre isso, em primeiro lugar. Ok? Muito bom. Eduardo, eu estou fazendo aqui um processo de imputação múltipla, porque eu ouvi, acho que metade do que você disse, entre cortes e congelamentos. Estou tentando adivinhar o que você perguntou.
Do ponto de vista dessa comparação de quintis, a tua observação faz todo sentido, porque realmente, quer dizer, países têm níveis diferentes de riqueza, e quando a gente faz uma comparação e fala do país tal, outro país tal, o quintil mais pobre de um país, o quintil mais pobre de outro país, sem dúvida, nós estamos comparando níveis diferentes de riqueza, porque essa comparação, na verdade, é uma comparação relativa internamente para cada inquérito, né? E mesmo ao longo do tempo, né, os países tendem a aumentar a sua riqueza de forma que, quer dizer, a comparação, né, desses quintis mais pobres e mais ricos, na verdade, é uma comparação de grupos que estão mudando do nível de riqueza. Isso que o César comentou sobre uma solução para essa questão, na verdade já está resolvida e publicada. Nós já publicamos há pouco tempo um artigo sobre isso, em parceria com o Gunther Fink, que é um economista de Harvard. E a solução para essa questão, que fazia tempo que a gente quebrava a cabeça, é até uma solução relativamente simples e que parece que no fim faz muito sentido, que funciona, eu quero dizer. Porque o que acontece com esse indicador absoluto de riqueza que nós propusemos foi o seguinte: a gente pegou para cada país e para cada ponto no tempo um indicador de renda nacional. O PIB, né, que é publicado pelo Banco Mundial, ele tem vários componentes. E um dos componentes do PIB é um componente de renda individual, de renda familiar. Então a gente pega esse valor do componente de renda do PIB e usa uma estimativa de distribuição de renda para o país. Em geral, a gente acha o índice de Gini publicado para os países com uma frequência relativamente alta. E então, de posse desse indicador de riqueza, de renda, e do indicador da distribuição da renda, existe uma fórmula que foi publicada aí há uns anos atrás por um par de economistas, em que você considera que a distribuição da renda no país tem uma distribuição log normal, e usando o Gini para ajustar essa distribuição, você faz uma atribuição de renda por quintil, ou por decil, ou por centil, do jeito que você quiser, porque essa distribuição é contínua, né? Então você consegue dizer que cada fatia da população do país tem uma determinada renda em valores absolutos, em dólar internacional, com paridade de compra, aquela coisa toda. E aí o que a gente faz? A gente usa a classificação do inquérito, ou seja, essa classificação por quintis ou por decis, que sai do indicador de bens do inquérito, e atribui a esses grupos aquele valor de renda absoluta que foi calculado nesse outro exercício, usando a renda do país e o índice de Gini. Não é uma solução perfeita, porque o indicador de riqueza que a gente usa nos inquéritos, ele não é exatamente a mesma coisa do que renda, né? O indicador que vem do inquérito é um indicador baseado em bens, majoritariamente, e que é um indicador mais ligado, vamos dizer assim, a uma capacidade de consumo relativamente estável daquele domicílio, porque, na verdade, são bens que vão sendo acumulados ao longo do tempo. A renda é uma coisa mais dinâmica, mas até agora é o melhor que se conseguiu fazer. Então, com isso a gente faz essa atribuição de renda absoluta para esses quintis que são relativos, né? E no artigo a gente fez uma análise usando
déficit de altura, que é um dos indicadores de saúde mais, né, consistentemente associados com renda, com riqueza, e mostra que, ao utilizar esse indicador absoluto de riqueza, de renda, a gente consegue, né, uma explicação em nível global dos países que têm dados muito melhor do que usando simplesmente os quintis, né? Porque, claro, os quintis é aquela coisa que você levantou, Eduardo. O país mais rico e o mais pobre, e o quintil mais pobre está sendo tratado como sendo todos iguais. Quando a gente faz essa atribuição da renda absoluta, aí a gente consegue fazer essa diferença de que o quintil mais pobre de um país mais pobre está pior do que o quintil mais pobre de um país mais rico. Então esse é o né, o avanço que a gente teve agora, relativamente recente, faz poucos meses que o artigo foi publicado, em que a gente agora está começando a fazer uma série de análises em que a gente leva em conta o nível absoluto de riqueza desses grupos e não só essa classificação relativa, né, que ainda vem aparecendo bastante. E para essas análises de tendência, eu acho que realmente é uma abordagem que faz muito mais sentido. Eu não sei se eu posso aproveitar aqui para responder perguntas que apareceram aqui pelo bate-papo. Tá bem. Os sinais de fumaça estão funcionando, Eduardo. Tá. A Karen estava perguntando sobre a questão de fórmula específica para calcular o slope e tal. Na verdade, assim, nós não podemos confundir duas coisas. Uma coisa é o CCI, que foi proposto pelo Boerma lá em 2008, e que é uma média ponderada de indicadores de cobertura. E que a gente, então, quer dizer, usa como um resumo da situação do país do ponto de vista de cobertura de intervenções em saúde. O SI, esse indicador absoluto de desigualdade, ele pode ser aplicado a qualquer indicador de saúde, seja, quer dizer, um desfecho, como desnutrição, como mortalidade, como eu posso aplicar para indicadores de intervenção. A gente normalmente, ao calcular esse indicador absoluto de desigualdade, a gente usa uma regressão logística. No caso, por exemplo, de mortalidade, tradicionalmente a literatura usa regressão linear, porque tem menos problemas de você estimar coisas que estejam fora de um intervalo válido de resultados. Mas o SI essencialmente é uma regressão em que a gente olha a diferença entre os dois extremos, né, da distribuição da riqueza, porque a gente usa, quer dizer, na verdade, a gente usa o dado do inquérito com uma ordenação relativa em que o domicílio mais pobre é 0 e o domicílio mais rico é o 1. E no meio do caminho tem né, postos fracionais. E aí, na hora que a gente ajusta o modelo, eu estimo, quer dizer, qual é o valor predito pelo modelo de cobertura quando o posto do domicílio é 1, quando o posto do domicílio é 0, e faço a diferença entre esses dois. Nós temos rotinas escritas no Stata para calcular esses indicadores de desigualdade que a gente pode compartilhar. Estou pensando aqui, isso não está no... Isso acho que não está no nosso site, mas isso é um projeto nosso de colocar no site, quer dizer, todas as ferramentas que a gente vem desenvolvendo, colocar lá, para que as pessoas interessadas possam consultar e baixar e tudo. Então eu não sei se eu expliquei bem, se era bem essa a pergunta da Karen. Depois... Duas perguntas da NET. Há estudos mostrando resultados das reduções de iniquidade em cobertura com os indicadores em saúde.
A gente tem alguns artigos publicados que mostram isso para alguns desfechos específicos. Os relatórios do Countdown, que podem ser encontrados e baixados no site do Countdown, que eles mudaram agora o site por conta do 2030. O site eu acho que hoje é countdown2030.org. Posso conferir daqui a pouco para ver se é isso mesmo. Esses relatórios estão lá e tem várias análises e vários dos capítulos, né, que foram publicados aí ao longo do tempo, mostrando esse tipo de tendência, né? E a questão da qualidade do serviço é uma questão que agora tem, né, ocupado boa parte das discussões e do tempo dos grupos que vem trabalhando com esses indicadores, né? Porque a questão toda que se coloca é que a gente saiu de um conjunto de indicadores muito simples, até pela própria contingência, né, do que é perguntado nos inquéritos. Então, aquela coisa, a gente tinha lá a questão, por exemplo, do pré-natal, a gente sabia o número de consultas e se pelo menos uma das consultas tinha sido feita por um médico, por uma enfermeira ou por alguma outra pessoa treinada para isso e tal. Com o tempo, mais perguntas foram sendo incluídas e agora nós temos nos inquéritos mais recentes informações sobre se a mulher foi examinada do ponto de vista da pressão arterial, se teve as mamas examinadas, se fez exame ginecológico, se coletou sangue, se coletou urina, se recebeu algum tipo de orientação sobre transmissão do HIV. Enfim, os inquéritos têm se sofisticado e mais, né, a gente tem trabalhado tentando desenvolver indicadores que sejam, né, o termo que tem se usado é indicadores ponderados por qualidade. Ou seja, eu vou olhar lá o pré-natal e vou ver, bom, começou o pré-natal no primeiro trimestre, fez um número mínimo de consultas, a mulher foi, não, pelo menos relatou tais e quais exames durante esse processo, e com isso a gente tem tentado desenvolver esses indicadores. Não é uma tarefa fácil, em primeiro lugar, porque essas perguntas adicionais elas não são bem padronizadas de um inquérito para outro. Então a gente, para ter comparabilidade, a gente precisa escolher perguntas que estejam presentes pelo menos na maioria dos inquéritos. E a outra questão é a própria ponderação, o peso, né, o valor que se dá para cada uma dessas coisas. Existe, por exemplo, nesses inquéritos, em geral, um número grande de perguntas relacionadas ao HIV. E algumas poucas perguntas relacionadas a exame clínico, exame de laboratório. Se a gente simplesmente der um ponto para cada coisa, você vai acabar com um indicador que é muito HIV e pouca avaliação clínica. Então, assim, tem toda uma teoria por trás para se chegar num indicador em que as pessoas, né, aceitem e achem que seja razoável, que não é evidente, né? É muito mais fácil eu ter um indicador, olha, fez no mínimo 4 consultas de pré-natal, que é um negócio que vinha sendo utilizado largamente até agora. Recentemente a OMS agora determinou que o ideal são 8 consultas de pré-natal. Nem 4 como era antes e nem 6 como a gente fala no Brasil, mas agora eles sugerem, recomendam, né, 8 consultas de pré-natal. Então agora, né, todos esses indicadores de pré-natal vão começar a migrar para no mínimo 8 consultas, etc. Mas a questão da qualidade, sem dúvida, é importante, muito mais complexa, muito mais difícil do que simplesmente contar quantas vezes, né, quantas consultas de pré-natal foram realizadas, ou se a criança procurou um médico ou não quando teve um quadro, vamos dizer assim, suspeito de pneumonia, né, com tosse, com febre, com dificuldade para respirar. Bom, aí você fala assim, mas foi um médico que atendeu? Foi receitado algum tipo de medicamento? Foi dado antibiótico? Mas e aí, como é que fica?
Não é toda consulta que resulta na indicação do antibiótico, não é toda criança com tosse e dificuldade para respirar que tem pneumonia. Então, assim, do ponto de vista de inquérito, né, é uma coisa bem complicada de desenvolver indicadores que levem em conta a qualidade do atendimento. Quer dizer, só para terminar essa discussão, quer dizer, uma das abordagens que se tem feito para isso é olhar, por exemplo, nas próprias unidades de saúde, né? Por exemplo, um lugar onde se faz parto. Então, vê lá, será que lá tem um monitor fetal? Será que lá tem um ultrassom? Será que lá tem blá, blá, blá? Mas você cai de novo, né, naquela situação, que lá pode ter tudo isso, mas tudo isso pode não estar sendo usado. Né? Quer dizer, ninguém garante que o fato de ter um monitor fetal naquela unidade, que aquele monitor está em bom funcionamento, se realmente está sendo usado, ou se existe pessoal capacitado para usar aquilo. Então, assim, é um desafio. Eu acho que é o caminho por onde a gente está tentando seguir, mas é um desafio. Vendo se há alguma outra pergunta enquanto acham alguma pergunta na plateia aqui. Luciana, você tem que falar no microfone. Luciana, colega nossa, professora e vice-diretora do Instituto de Nutrição da UERJ. A minha pergunta é se ele tem... Porque a gente não viu dados do Brasil, né? Se não tem mesmo, se não apareceram na publicação. E se inclui dados de cobertura pública e privada nos indicadores, ou só pública? Obrigado por essa pergunta. Eu acho que esse é um aspecto extremamente importante da gente tocar, falar e reclamar, que é a falta de dados no Brasil relacionado a esses inquéritos. Né? Porque nós fomos, na verdade, um dos primeiros países a realizar um inquérito DHS. Né? Nossa primeira DHS é de 1986. O programa começou em 1985. A partir daí nós fizemos uma outra em 96, 10 anos depois, e uma terceira em 2006, que teve, infelizmente, uma série de problemas, porque essa é uma coisa que a gente acaba vendo com frequência em países que adquirem autonomia científica e que, ao fazer a sua própria pesquisa, resolvem reinventar a roda e se acham melhores do que esse pessoal da DHS que vem fazendo isso há 30 anos. E infelizmente, no Brasil, em 2006, ao tentar reinventar a roda, vários desses indicadores utilizados, né, internacionalmente no monitoramento de cobertura e de desigualdades, eles não são estimáveis, porque faltou uma pergunta aqui, faltou uma coisa ali, a categoria lá foi mexida, então a gente, na verdade, não consegue, para muitos desses indicadores, ter uma estimativa comparável com outros países. Tentando remediar isso, nós publicamos um artigo faz pouco tempo, no International Journal of Equity in Health, num suplemento que foi organizado pela Célia Landman, e nós publicamos, quer dizer, naquilo que dava, né, um artigo sobre exatamente a evolução da cobertura e das desigualdades no Brasil, e mostrando que, na verdade, quer dizer, aquele slide que eu mostrei como exemplo do Equiplot, em que a gente vê uma evolução fantástica, né, do uso de contraceptivo no país, que aquilo aconteceu para vários desses indicadores, e hoje, por exemplo, o parto hospitalar é praticamente universal no país. Infelizmente, nós não temos dados de 2016, né? Vários desses países pobres têm feito inquéritos a cada 3 ou a cada 5 anos. O Brasil, nem a cada 10 anos tem feito. Essa DHS, pseudo-DHS, né, que seria
uma PNDES de 2016, acabou não sendo feita por uma série de questões. É claro que a política aí acabou atrapalhando. E nós temos prometidos, né, 3 inquéritos para serem realizados agora em 2018. Quer dizer, a Pesquisa Nacional de Saúde, que está amarrada com a PNDES, coisa que eu não sei se é uma boa ideia. Nós vamos ver na prática se isso vai funcionar bem, de amarrar uma pesquisa que essencialmente é uma pesquisa para avaliar fatores de risco e condições de saúde do adulto, com uma pesquisa que objetiva primariamente olhar a questão da saúde materna e infantil. E, em paralelo com isso, nós vamos ter uma pesquisa nacional de nutrição, que também vai fazer antropometria de criança, de mães e tal, tentando dar um panorama da situação nutricional do país. É uma situação que eu acho um pouco estranha, mas eu acho que é um pouco o jeito que o nosso país anda, né? As coisas não acontecem, e de repente acontece tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o dado no Brasil realmente é limitado, e dessa última vez fui convidado para uma reunião em Brasília para discutir o questionário dessa nova PNDES. Infelizmente, quer dizer, era aquela coisa, tinha, depois da reunião, uma semana para fechar os questionários. Então, a gente tentou ajudar do jeito que podia, mas eu não tenho certeza que o questionário da pesquisa de 2006 vai ser consertado de maneira adequada, que permita, né, que esses indicadores sejam estimados agora em 2018, se é que a pesquisa sai, porque aqui no Brasil a gente sempre espera até a hora da coisa estar acontecendo para ter certeza, infelizmente. Então, assim, a questão, né, do Brasil, infelizmente, tem isso. Quer dizer, se argumenta muito, mas o Brasil tem fontes de dados de rotina, tem registro, tem não sei o quê. Sem dúvida, e de boa qualidade. Mas, para fazer pesquisa de desigualdade, a grande maioria desses registros não tem informação. Quer dizer, quando tem alguma informação sobre a educação da mãe. Não tem informação sobre bens domésticos, não tem informação sobre emprego, não tem informação sobre salário. Quer dizer, sobra fazer alguma comparação do ponto de vista geográfico, né? E não dá para efetivamente comparar indicadores que são obtidos através de inquérito daqueles indicadores que são obtidos através de registro. São lógicas muito diferentes que, né, mais ou menos apontam na mesma direção, mas não são números comparáveis, né? Depois tem uma pergunta aqui. Obrigado, Luiz. do Nós Ronaldo. temos mais 5 minutinhos. Eu vou fazer uma pergunta e depois tem uma outra que o Ronaldo postou ali no chat para a gente encerrar. A minha pergunta é a seguinte, Aloysio. Com esses indicadores de equidade, na área materno-infantil, basicamente, que é o que vocês vêm explorando, você traça, sob a lente da equidade, um quadro de progresso. Ressalvada a situação da África subsaariana e de uma outra região, não é isso? Você tem algum palpite sobre o que está acontecendo desse ponto de vista em outras áreas da saúde do adulto em geral? Não, tem alguém se debruçando? O DHS é muito voltado para esse conjunto de problemas de saúde. Mas o que ele permitiria ir além dessas intervenções para estudar a equidade em relação a outros desfechos? Ou se existe outra possibilidade de ser feito com outros bancos de dados, usando esses mesmos métodos que vocês vêm sofisticando a cada dia? Então, Eduardo, eu acho que
Esses inquéritos são muito ricos, né? Na verdade, nós trabalhamos com uma seleção de indicadores possíveis de serem extraídos desses inquéritos. Na verdade, existem muitos outros indicadores que podem ser trabalhados, tanto do ponto de vista de intervenções de saúde, intervenções preventivas, né, como do ponto de vista de desfecho. A gente pode estimar a mortalidade neonatal, infantil, nos primeiros 5 anos de vida desses inquéritos. A gente consegue estimar vários indicadores de nutrição, desde o lado da subnutrição até o lado da supernutrição, que hoje está virando, mesmo para esses países, um problema importante. E algumas das análises que a gente já vem fazendo tentam olhar exatamente, quer dizer, em nível de país, quer dizer, essas duas pontas da curva, né? País onde o problema do déficit nutricional ainda não foi equacionado, e ao mesmo tempo o percentual de indivíduos, crianças, mas principalmente adultos, né, com sobrepeso e com obesidade, já vem crescendo de forma importante. Agora, sem dúvida que existem, né, outros inquéritos realizados e que podem servir para isso, e a gente, na verdade, usa relativamente pouco. A gente trabalhou com inquéritos RHS, que são os Reproductive Health Surveys, que foram patrocinados pelo CDC dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão de que agora eles pararam, ou têm feito muito pouco, eles foram mais frequentes lá na década de 80 e 90. E outros inquéritos que os países fazem por iniciativa própria, tem inquéritos de padrões de vida, né, como a PPV no Brasil, a própria POF no Brasil, Pesquisa de Orçamentos Familiares, é uma fonte riquíssima de informação quer dizer, sobre consumo, sobre alimentação, sobre coisas em que dá para fazer esse tipo de análise. Internacionalmente, as LSMS, que são pesquisas de padrão de vida, também permitem esse tipo de análise. Então, assim, a quantidade de dados disponíveis, de inquéritos prontos que estão aí para serem analisados é enorme, e esse tipo de abordagem que a gente tem utilizado certamente é replicável nesses inquéritos. E respondendo à pergunta do Ronaldo, a primeira pergunta que ele fala é, bom, se eu olhasse desfechos desfavoráveis, né, no caso de mortalidade e desnutrição, o resultado é o mesmo. O que a gente tem visto é que também do ponto de vista de desnutrição e mortalidade, as prevalências, as taxas de mortalidade vêm caindo e com redução nas desigualdades. E é claro que existem, né, como em tudo, variações entre países, entre regiões e tal, mas a tendência geral tem sido essa, tanto é que, né, ao final do período dos objetivos do milênio, né, se comemorou bastante uma redução da mortalidade infantil da ordem de 50% globalmente, né, que foi um ganho expressivo, né. E é aquela coisa, né, que tem a ver um pouco com a segunda pergunta, que quando a gente vê progresso do ponto de vista da cobertura ou da queda da mortalidade da desnutrição, não é incomum que você veja uma redução na desigualdade, porque os mais ricos em geral partem na frente. E quando você faz um progresso grande em nível de país, isso em geral quer dizer que os mais pobres acabaram, né, sendo beneficiados, chegando em níveis aonde os ricos já estavam antes. Os ricos já não têm tanto o que melhorar e a desigualdade tende a ser reduzida. O que eu acho que não reduz o mérito desse progresso. Eu acho que a gente conseguindo melhorar o perfil de saúde nos países e reduzir a desigualdade, é isso que a gente quer. Talvez a gente precise de estratégias mais efetivas para uma redução mais rápida da desigualdade. E finalmente a última pergunta, a questão das medidas de desigualdade serem influenciadas pelo nível.
Isso é verdade, e isso é uma coisa que a gente vê, na verdade, até eu acho mais claramente com desigualdade relativa, né? Em que quer dizer, o nível médio da desigualdade influencia aquilo que se observa. Ainda assim, eu acho que com a devida cautela, eu acho que faz sentido a gente olhar e estudar tendências e comparar a desigualdade. E a gente tenta, na maioria das vezes, nos nossos trabalhos, quer dizer, nunca também apresentar a desigualdade sozinha, né? A gente frequentemente, na maioria das vezes, apresenta quer dizer, comparações entre países e situações no tempo e tudo, em que a gente tenta mostrar junto a desigualdade e o nível de cobertura, porque as coisas não andam isoladas e na verdade, o jeito mais fácil de reduzir a desigualdade é fazer com que todo mundo fique muito ruim, né? Quer dizer, se todo mundo estiver com coberturas baixíssimas, a desigualdade é muito baixa, mas essa não é uma situação que interessa para ninguém. Aloísio, obrigado por sua excelente palestra e receptividade ao debate. Eu queria encerrar dizendo muito rapidamente que esse curso, essa edição de Panorama de Saúde Global teve pela primeira vez, de uma maneira mais clara, como eixo estruturante, a Agenda 2030, que é o que vocês agora se debruçam com um novo countdown. Nós temos todo o interesse em que nosso diálogo se aprofunde e estimular nossos alunos a que usem esses métodos no âmbito das orientações, tanto de graduação como de pós-graduação, e a gente espera que possamos contar com a assessoria de vocês nos primeiros passos que forem dados. Muito obrigado de novo, Aloísio, sempre é ótimo. As perguntas em geral você responde sobre um artigo publicado na semana passada, o que demonstra o dinamismo já crônico desse grupo dos quais você é um dos líderes. De novo, muito obrigado e espero que até breve. Ok, Eduardo, muito obrigado. Um grande prazer estar com vocês aqui nessa sessão.